Prontinho. Boa noite a todos. A partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso ciclo antirracista. O tema da aula de hoje é o negro e a academia. E a aula será ministrada pelo professor Carlos Pimenta. Carlos Pimenta é o doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, professor no programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade da Universidade Federal de Itajubá, coordenador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Desenvolvimento e membro da Associação Nacional de Estudos das Ciências Sociais e Tecnologias, a exocit.br. Professor Carlos Pimenta, seja acolhido por todos nós, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Muito obrigado pelo convite, eu sempre fico muito feliz quando tenho a possibilidade de estar junto com minha gente, né, com o meu povo. Eu faço parte do movimento negro já há um bom tempo, aí a gente está naquele movimento de casa, separa, volta de novo, briga, vai, volta de novo. Então, quem está dentro do movimento sabe que não é sem tensão e não é sem disputa, né, porque a gente trabalha numa sociedade de competição, e essas competições, elas também são muito pautadas pelo ego, né? E a gente tem que fazer um movimento de superar o ego e, de certa forma, voltar para a causa, porque a causa é mais importante, né? E é exatamente isso que essa estrutura, ou esse sistema, ou esse movimento que organiza a vida das pessoas quer que a gente faça, né? Que a gente fragmente para que, de alguma forma, eles dominem melhor a gente, né? Esse universo faz parte do processo. Então, eu queria começar aqui dizendo duas coisas. Primeiro que eu não vou fazer nenhum tipo de aula, assim, aula de professorio, né? Eu vou vir aqui trocar uma ideia com vocês, um diálogo, não é nenhum debate, porque eu não estou aqui nas tensões das ideias, eu não estou aqui querendo que aquela ideia do debate, né? Vocês vêm com a ideia de vocês e saem com as minhas, né? Eu não estou em nenhum momento nessa tensão, eu estou mais numa troca de ideia mesmo, aumentando a minha capacidade de escuta, porque a gente está intolerante cada vez mais com as escutas, principalmente quando a conversa vai no atravessamento, né? E como a gente está do mesmo lado, eu queria, de alguma forma, aprender. É claro que eu vou falar um punhado de coisa aqui, né, um punhado de besteira também, mas aprender com vocês para onde a gente vai. Então, eu queria agradecer muito, 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 muito o Ney, alguém que eu aprendi a respeitar na vida aí. Eu acho que quando ele fala que eu ensino, ele está sendo, de alguma forma, pouco vaidoso, né? Mas eu acho que o Ney me ensina também muito a voltar para o meu lugar, a dizer que a gente tem coisa para fazer juntos e tal. Então, eu queria agradecer esse conhecimento, né? Aí tem o Ney, também tem o Paulinho Florenciano, com o qual eu virei amigo, né? Isso é muito bacana. Eu queria, antes de começar qualquer coisa, pedir as bênçãos aí para a minha ancestralidade, né? Começo da ancestralidade mais perto, que é a minha falecida mãe, a qual eu tenho grande admiração e respeito pela habilidade que ela tinha de lidar com os grandes problemas. Os grandes problemas com ela era muito simples de se resolver. Então, agradecer minha mãe, daí para frente agradecer os meus ancestrais e chegar até a minha proteção, que é Xangô, né? Xangô que vem, de alguma forma, protegendo, ao seu Zé, que fica sempre na encruzilhada, melhorando os caminhos da gente. Então, agradecer a possibilidade de eu acreditar na minha ancestralidade. Por outro lado, eu queria agradecer a Afronorte, com a qual eu tenho um grande prazer. Acabei de escrever recentemente um texto numa revista bacana, que eu contei a história da Afronorte. Esse texto está rodando, está circulando, né? Porque a Afronorte tem uma história muito jóia, ela não só está na luta, mas ela também está formando gente, né? Agradecer ao movimento negro, de uma certa forma, esse movimento que vai para lá, que vem para cá, que puxa, que estica, mas que ele está na luta, né? Está resistindo de alguma forma, existindo acima de tudo. E aos amigos, né, que eu estou fazendo recentemente, aos amigos, que eu acho que o processo de produção de conhecimento não é você, de alguma forma, estar no castelo. O processo de produção de conhecimento é você estar de volta para o lugar onde você esteve, ajudando as pessoas a fazer travessias, né? Eu acho que a gente é uma grande plataforma de atravessar pessoas para lados diversos. E nesse sentido,
eu vou falar um pouco do papel da universidade, do negro na universidade. Eu estava pensando muito em pessoas, né? Estava pensando muito no que eu ia dizer, o que eu ia falar. Eu ia falar de Milton Nascimento, Abdias Dias, eu ia para onde? Voltar para esse campo da história. Daí eu pensei, essa discussão eu acho que não nos interessa nesse momento. O que nos interessa nesse momento é porque nós estamos no enfrentamento, né? O quê? Porque nós temos que respeitar as pessoas que vieram até aqui, que trouxeram para a gente a possibilidade de a gente disputar esse lugar. Então, a universidade também é um campo político, de disputa. Né? Então, como é que a gente vai acessar a universidade? Universidade pública, gratuita, no mesmo nível que os caras acessam. E sem, como é que eu vou dizer? Sem o apavoramento que a gente tem de enfrentar a universidade. Porque a universidade parece um lugar que não é para gente. Não é mesmo, porque a universidade é branca. Primeiro passo. O que é a universidade? É um pacote do projeto de embranquecimento que a sociedade nos impõe. O que é a escola? A escola é uma caixa, é um aprisionamento do modelo branco que eles querem nos impor. Né? E por vários motivos. E aí, como a gente está no enfrentamento, uma luta, a gente está aí somando parceiros, pretos, pobres, etc., né? Para a gente atravessar o outro lado da margem do rio e dizer, nós temos um projeto de Brasil que nos inclui, e que nós também temos conhecimento para impor, né? Então eu vou falar um pouco deste lugar de produção de conhecimento. Não vou falar de cotas, porque eu acho que essa discussão ela é importante, porque a gente tem que usar esses instrumentos que nos facilitem aí a romper com essa universidade, mas eu vou falar mesmo deste projeto de universidade e que nós temos uma proposta para este projeto. E é desta proposta que eu vou falar. É deste encaminhamento que eu vou falar. Então, eu vou falar do negro, não o negro que vai só acessar, porque nós não podemos perder esses direitos. É óbvio que eu não estou falando que nós vamos rasgar dinheiro, que nós vamos jogar a universidade de fora, não é nada disso. Nós estamos dizendo qual é o papel que o negro tem, que pode fazer como na porta da frente, né, não pela porta de serviço, né, pela porta da frente, que projeto que nós temos para essa Universidade de Brasil. Então é um pouco isso que eu vou falar, é um bate-papo, é uma provocação para nós mesmos, né, uma ideia de que nós temos que acessar esse lugar, nós temos que começar a acessar. Eu acho que a Afronorte faz um papel bacana, que é esse papel de vestibular, que é muito 10. Eu acho que a gente precisa devolver para o nosso povo esse processo todo. É desse lugar que eu estou falando. Então, eu estou dizendo de dentro da universidade, mas eu estou falando junto com o meu povo. Eu acho que o castelo da universidade ainda não abriu os seus muros, ele ainda não consegue chegar na classe, na média da sociedade, né, que somos nós de conjunto. É desse lugar que eu vou falar. Nesse sentido, eu vou bater um papo sobre o papel da universidade. O que é a universidade, né? A universidade, do meu ponto de vista, ela é um lugar que se propõe a universal, a acolher todos os pensamentos do ponto de vista filosófico. Só que essa universidade que está aí, ela não acolhe. Então, o primeiro passo é romper com essa universidade e dizer que ela não pode ser mais universal, ela tem que ser pluriversal. Ela tem que ser uma pluriversidade. Ela tem que aceitar os corpos diferentes, ela tem que aceitar as cores diferentes, ela tem que aceitar outros gêneros, outras configurações sociais, e romper com essa caixa laranja que ela nos impõe, que é o papel de voltar para o mercado. Então, nós temos que romper com essa universidade que pensa a formação para o mercado. Nós temos que pensar numa universidade que forma para a vida. E desse lugar de universidade que forma para a vida, nós temos que estabelecer um campo de disputa. Então, nós temos que disputar a universidade. Essa universidade tem que ser plural, né? Diversa. E o que eu estou chamando de disputar? Nós temos que ocupar para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, todas as universidades recentemente, pela nova lei, ela tem uma comissão, um conselho, uma comissão de identificação heterorracial, né?
Então, o aluno, quando vai fazer o vestibular, ele pode se declarar, autodeclarar preto, pardo e assim por diante, né? Indígena, etc. E eu pensei assim comigo, muito impulsionado pelas discussões que nós estamos fazendo aqui, né? Falava, quem tem que estar na frente dessa comissão sou eu. E os professores pretos que se identificam, que veem, né? A grande maioria das pessoas que acessam essas cotas são brancos e que usam este elemento para usufruir das facilidades que a universidade, entre aspas, não são facilidades, são reposições de direito, né? E com a maior cara de pau, na hora de disputar a vaga desse espaço na universidade, as pessoas erguem a mão e falam, eu sou preto, eu sou pardo. E aí você começa a discutir com a pessoa, que eu estou fazendo parte da comissão, é de recurso, mas é da comissão, que você começa a discutir com a pessoa, como é a constituição da família dela, quantas vezes ela tomou geral da polícia, quantas vezes ela se sente constrangida de ir a algum lugar, quantas vezes ela tem que usar o elevador de serviço, quantas vezes ela, de alguma forma, fica constrangida quando vai entrar num prédio, quantas vezes ela fica constrangida quando vai acessar um determinado lugar que não lhe pertence. E aí a gente começa a perceber que as pessoas usam esse instrumento não porque elas têm consciência, mas porque, de alguma forma, isso facilita a vida dela. Então, a universidade precisa aprimorar esses instrumentos para que os negros acessem de verdade, para que os negros, os pobres possam acessar esse lugar. E desse lugar a gente possa falar de nós, né? Porque o grande problema da gente acessar a universidade é que a gente entra cheio de ideias nossas e sai com as ideias deles. E esse sair ressignifica, e a gente não devolve para a sociedade da qual a gente faz parte aquilo que a gente tem que devolver. Então, quase que é um processo, é um banho de embranquecimento, né? Não é regra, o que eu estou falando não é regra, mas é um exercício muito louco, né? E é por isso que eu agradeço ao Ney, de certa forma, porque eu passei grande parte da minha vida, até os 30 e poucos anos, mal resolvido com essa questão. Muito mal resolvido, né? Eu posso dizer que, em algum momento, eu embranqueci por conta dessa força que esse instrumento tem. E isso acho que os psicólogos aqui podem falar, isso é muito pesado, né, para quem é negro. E aí eu acho que fiz um exercício de desembranquecimento. Então eu agradeço muito a minha mãe, que voltou, me colocou no lugar de novo. Algumas pessoas que fizeram parte da minha vida passaram falaram, mas como é que é, né? E a pergunta que, numa outra discussão que nós tivemos, alguém perguntou, professor, é muito bonito o senhor falar todas essas coisas bonitas, etc, etc, mas e aí, né? O que você está fazendo para poder ampliar a capacidade de nós negros acessar a universidade, né? É claro que eu estou fazendo muita coisa, e o que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que eu não fazia, né? Eu fazia. O que eu estou dizendo aqui que é uma virada, um giro decolonial, né? Um giro de consciência, dizendo o seguinte, poxa, nós temos que falar de nós é que temos que fazer esse exercício, somos nós. Eu tenho que acolher as pessoas que querem fazer, por exemplo, mestrado, e tem que ser pessoa negra falando de coisas raciais, né? E aí nós temos que instrumentalizar o nosso povo para fazer esse exercício, porque quem está discutindo das coisas que são nossas não somos nós, né? Quem está discutindo temas nossos, quem está definindo o que é pobreza, por exemplo, definindo o que é negritude, às vezes somos nós, né? É um grupo de pessoas que sente a dor da gente, parcialmente, e vai falar, nós precisamos fazer isso. É recente esse ouvido para nos inserir dentro dessa construção de Brasil, é muito recente, né? Nós passamos furando o bloqueio, né? Você pega, por exemplo, Milton Santos, Abdias do Nascimento, são pessoas que furam o bloqueio e que, de certa forma, abrem espaço, que nós não podemos deixar a luta, diminuir a luta desse povo, né? Abre espaço.
mas agora a gente precisa entrar feito um furacão nesse processo universitário. Então, nesse campo que eu estou chamando de campo de disputa, quando eu estou falando de política, acho que o primeiro exercício que a gente precisa fazer é superar essa binariedade. Não sei se essa fala é bacana, mas superar essa ruptura entre direita e esquerda, né? Direita e esquerda. Superar essa coisa de extrema, radical, enfim, não estou falando que não temos que ser radical, porque radical é aquele que vai até o fim da palavra e entende o objeto das questões. Então, nós temos que ser radical para entender as coisas. Mas eu estou dizendo do ponto de vista de que tanto na esquerda quanto na direita, essa fala não é minha, da Conceição Evaristo, eu só ressignifiquei, tanto a esquerda como a direita, nós continuamos apanhando dos policiais, né? A gente continua levando tiro, a gente continua sendo o povo que mais está no subemprego, a gente continua sendo as mulheres pretas, são as que mais são donas de família, sozinha nesse mundo de Deus. Então nós estamos vivendo uma sociedade que não nos inclui. No projeto branco que está posto, nós não estamos dentro. Não, o nosso conhecimento, o nosso saber, o nosso fazer, ele é apropriado por esse sistema industrial, essa racionalidade industrial branca, patenteadora, né? Pega nossas ideias, fazem o patenteamento e depois vendem para a gente nos remédios, né? Quantas e quantas das nossas avós, das nossas mães, não dominavam ervas, não dominavam o conhecimento dos matos enquanto remédio? Quantas nossas mães, avós, não eram benzedeiras, não dominavam certos saberes, e que, de alguma forma, a gente tinha uma vida muito equilibrada, mais perto do pé e mais perto do chão, né? E que a universidade, de uma certa forma, ela instrumentaliza essas novas profissões, se apropria desse conhecimento e transforma isso em recurso, em patentes, né? Em coisas privadas, em domínio de uns sobre os outros, né? Então nós temos um leque de possibilidades. Então, o primeiro campo de disputa está no campo da formação. Nós precisamos formar quadros que mostrem para a universidade, nós precisamos formar a gente, desde lá do ensino fundamental até a universidade, formar gente que nos ensine, não mais a se preocupar com a formação para o mercado, mas sim preocupação para a vida, para a preservação da vida, da natureza, etc. Né? E aí nós vamos pensar nesse sentido em outras organizações que cuide da gente, né? E que não se aproprie da nossa energia, de uma certa forma. Então, nós temos que pensar na formação. Nesse sentido, quando eu falo de formação, está vinculado aos nossos professores, de alguma forma, fomentar, pressionar, né, esses lugares instituídos, para que esses lugares instituídos comecem a entender de que conhecimento a gente tem para contribuir para formar esse Brasil. Então, pensar nesse primeiro momento de formação. Quando eu penso em formação, ensino fundamental, médio, universidade, graduação, né, que a gente leve os nossos problemas para dentro da universidade, que a universidade tem que, de alguma forma, criar as instâncias de resolver os nossos problemas, né, dentro do campo que ele chama de pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente tem que criar uma universidade que se preocupe com as questões pontuais da população negra, mas que os insira, que nós é que temos que cuidar de nós. Nós é que temos que falar da gente, não precisa nenhum branco falar da gente, falar para a gente o que a gente tem que fazer. Nós podemos fazer isso, eu acho que nós temos hoje gente suficiente, forte, inteligente, intelectiva para fazer esse movimento. Pode demorar 100 anos, porque os primeiros 400 anos, né, são os mais difíceis, mas nós temos que abrir caminho para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Se alguém acha que nós vamos resolver esse problema do dia para a noite, se esquece. Nós vamos abrir porta para que outras pessoas assumam. O que a gente tem que fazer é que essas outras pessoas que estão vindo, que elas tenham a consciência e o respeito da ancestralidade. Somos nós que estamos apanhando, de alguma forma, para que eles tenham uma vida melhor, para que eles possam abrir outros caminhos aí, para a gente ter uma vida digna para o nosso povo, né? Enfim. Esse é um primeiro caminho. O segundo caminho é da pesquisa, né?
Eu tenho lido muita coisa a partir do grupo Empodera, eu tenho lido muitas coisas a partir das falas de alguns aqui, tenho pensado em bastante coisa, pensado no domínio da ancestralidade negra, do povo preto, melhor dizendo, com relação ao ferro. O Ney sabe melhor que eu, a quantidade de elementos que essa ideia de cidade incorporou, que está na cultura negra, do povo preto, e, de certo modo, isso você não tem crédito, né? Então a gente fica sempre na segunda, fica atrás, né? Como se a gente fosse só a mão de obra barata que pensa o mundo, né? Nós temos aí um conjunto de pesquisas para a gente usar as discussões das tranças, dos negros escravizados quando vieram aqui, que trouxeram uma série de elementos, de saberes, de fazer, modo de fazer coisas, né? Diversos artefatos, como os escravizados, melhor dizendo, eles faziam santos paulistinhas, né? Santos ocos, né? Como é que eles usavam essas técnicas? Tem a questão do design, para a gente pensar um design dentro da estética dos povos pretos, né, dessa dimensão, não só da moda, mas da questão do produto, da questão industrial, da identidade, da história, né? Os cemitérios dos povos pretos que foram escravizados, que estão aí abandonados quase que poderia ser utilizado, né, para a gente pensar quilombos. O Ney veio, quando eu cheguei aqui, ele veio com uma discussão da gente fazer um levantamento dos quilombos, aqueles que se entendem como quilombo, aqueles que são quilombos e não se entendem como quilombo, para fazer um mapeamento. Tem toda uma discussão de economia da cultura sobre essa dimensão do registro dos saberes, dos fazeres do nosso povo, que é subutilizado. Nós quase que negamos um conjunto de potenciais aí que podem virar recursos, mercados institucionais, mercado de cadeia curta, desenvolvimento local. Então tem toda uma dimensão aí que está posta, que eu acho fundamental, né? Outro papel que eu entendo que a universidade pode fazer, que tem que assumir, né, é um papel interventivo. Quando eu falo intervenção, não estou falando de ditadura militar, muito pelo contrário, é de ir para identificar os potenciais de desenvolvimento local, os potenciais de quilombo, as festas populares, identificar, e aí junto com a população, criar tecnologias sociais de cooperação, de cooperativa, onde, por exemplo, só a título de ilustração, aqui em Cristina tem uma comunidade, um bairro que ele é um quilombo, mas as pessoas não se entendem do quilombo. Eles plantam o café e torram o café do mesmo jeito que se torrava lá dentro dos quilombos, com a mesma técnica. E depois tem a sobra do café, que eles fazem prato. Ao invés de comprar prato da Nadir Figueiredo, etc., eles fazem pratos, talheres, copos. E isso poderia ser, através de uma cooperativa, tecnologias sociais, poderia ser muito bem vendido em termos de cadeia pública, em políticas públicas, ser vendido, ao invés da escola pública, ao invés do Estado comprar copo, etc., compra dessas cooperativas, faz o dinheiro circular. Então, você tem, isso é que eu estou chamando de intervenção, né? Você tem uma série de guias, né? Guias negros para lugares, rotas de turismo onde se passou, que se passaram, que foram quilombos, etc. Então, nós temos muitas coisas para pensar nesse campo, e eu acho que tem que pensar somos nós, porque isso é tido como tema de segunda categoria. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, talvez numa conversa só isso não seja capturado, né? Mas é muito importante.
4% do PIB brasileiro, 4% é o que eles chamam de economia criativa, ou economia da cultura. A indústria, ela representa mais ou menos 47% do PIB. Desses 47%, algo em torno de 5%, de 15% circula no local. O dinheiro da economia, dessa economia criativa, 4% circula no local. Desses 4% que tem muita informalidade, ele representa 5, ele se multiplica por 5 vezes. E esse dinheiro da indústria, que fica 15%, ele circula 0,9, 0,8, não sei o quê, porque o pessoal coloca no rentismo, é um dinheiro que não circula no local. Circula, o cara vai fazer viagem, circula em outro lugar também. No local ele circula 0,8, menos que 1%. E nesse sentido, em termos de investimento público, cada R$1 que você investe nesse movimento, ele volta para a sociedade algo em torno de 1,25. O Estado põe 1, volta 2,25 mais ou menos. E nesse dinheiro, o Estado põe 1, ele volta 0,7 de imposto. E o que eu estou querendo dizer? Que tem uma possibilidade de prosperidade neste lugar que nós, da universidade, temos, junto com o movimento social, investir, aportar nessas questões. E somos nós que temos que fazer esse movimento. A gente consegue ver o Sebrae fazendo essa ideologia em cima da cabeça da gente, mas também faz como empresário, pede para a gente fazer as nossas MEIs, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Nós podemos fazer como as noivas de cordeiro, grandes negócios comunitários, né? Fazer como o Mineiro e o Queijo, aprender como o Ladac. Então, nós podemos fazer comunidades em movimento, né? Só que, para isso, nós temos que aprender a viver coletivo, superar essa dinâmica que eles colocaram na gente, essa dinâmica da disputa, né? De que um tem que ser melhor que o outro. Não tem melhor que ninguém, nós temos que ajudar, dar a mão um para o outro. Aquele ditado Ubuntu, né? Africano, que se usa muito para dizer gratidão, né? Para dizer para saudar o sol. E depois, quando tem o primeiro aperto, a pessoa joga a gente lá longe. Mas, enfim. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem uma grande árvore aí que nós precisamos simbolicamente abraçar. Tem uma grande árvore que nós precisamos abraçar. E somos nós que temos que abraçar essa grande árvore, juntos. Nós temos que criar saídas. Se esperar eles criarem saída para a gente, não vai acontecer. E a universidade, nós temos que acessar a universidade, para a universidade nos dar técnica. Para que a gente precisa da universidade? Da técnica. Para a gente ampliar. Nesse lugar, nós precisamos também ajudar a universidade a fazer esse descastelamento, né? Nós precisamos desencastelar na universidade. Então, os nossos pretinhos que estão chegando na universidade, que não é pouco, né? Os nossos pretinhos que estão chegando, os nossos parceiros que estão chegando na universidade, nós temos que começar a tensionar essa universidade. Que projeto que ela tem? E qual o projeto que a gente traz? Como é que a gente pode construir uma universidade, como é que a gente pode construir uma universidade onde o nosso saber se incorpora? Porque do ponto de vista da história, nós tivemos várias possibilidades na história de inserir o povo preto dentro de um projeto de Brasil, mas nós preferimos privilegiar essa racionalidade europeia, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que na Primeira República nós poderíamos, o negro deixar de ser escravizado, ele começar a assumir, ter a propriedade, ter a terra, porque é a terra que é central. Naquele momento era a terra que é central, não nos deram a terra, nos deram a margem. Nós não fomos, trouxeram os italianos e deram a terra para os italianos e jogaram a gente para fora. Essa foi uma primeira oportunidade, né? Quem leu aí um livro fantástico, Torto Arado, né? Torto Arado é uma pérola, né, nesse sentido, porque a questão central aqui é a terra. Então, não nos deram a terra.
Depois tivemos a primeira república, com Getúlio Vargas. Não nos deram direitos. Muito pelo contrário. Eles deram, enquadramento das nossas culturas. Enquadrar a capoeira, enquadrar o negro no futebol, enquadrar as escolas de samba. Pra vocês terem uma ideia, o mesmo estatuto que as escolas de samba usam hoje é o mesmo estatuto que eles usavam lá quando Getúlio Vargas racionalizou as relações no Brasil. Só mudou alguma coisinha de patrimônio, de diretoria, de eleição, mudar alternância de poder, mas a lógica colonial tá ali presente. Né? Então nós precisamos desencastelar a universidade. Somos nós que vamos fazer isso. Não dá para esperar que a universidade vai abrir suas portas para nós. Nós temos que meter o pé na universidade e abrir essa porta, né? E quando tiver, por exemplo, um candidato negro e um branco, mesmo que de alguma forma eles sejam iguais, eu tenho que privilegiar o meu próximo. E eu faço muito timidamente, porque nós não ocupamos os lugares ainda, mas quando ocupar, é essa dinâmica que a gente tem que usar, né? E isso não é luta de classes, isso é reparação histórica. Não é luta de classe que eu estou fazendo. Isso é distribuição futura de renda. Isso é possibilidade de dar acesso aos meus, né, aos nossos. Por isso é que eu gosto da palavra, em vez de usar a palavra gratidão, eu gosto da palavra obrigado. Porque no obrigado você se obriga. Né? Eu me obrigo a devolver. Então, nessa sociedade, eu estou pregando aqui o que eu estou chamando de economia do dom. O que é essa economia do dom? É o que na antropologia nós chamamos de potlins, né? Tem um pote que a gente guarda as coisas. Então, a nossa cultura tem um pote que precisa guardar as coisas. E a gente precisa guardar, porque a gente tem que dar, receber e restituir. Essa é a ideia do obrigado. Dar, receber e restituir. Aí tem um segredo, porque não é tudo que a gente dá, não é tudo que a gente recebe, e não é tudo que a gente devolve. Está nesse lugar que a gente tem que pensar a universidade. O que é que a gente quer? O que a gente vai devolver? Né? Tem segredos que a gente não dá. Tem bens que a gente não pega. Tem presente que é de grego, a gente não pega. E tem coisas que a gente não restitui. Uma das coisas que a gente não deve restituir, ou abrir mão de receber, são os direitos das cotas que... Tem gente que fala, eu não quero a cota, porque eu não preciso da cota. Tem que querer a cota, porque não é... É que nem pensão de alimento, né? A pensão de alimento é uma obrigação do pai de pagar, ou da mãe, que agora direitos iguais, ou da mãe. Não é um benefício, é uma obrigação. A cota é uma obrigação que o Estado tem que fazer. Enquanto a gente não tiver superado este modelo que nos oprime, que nos coloca em segundo plano, nós precisamos usar esses instrumentos. São esses instrumentos que vão permitir a gente ter, de alguma forma, acesso a direitos efetivos, né? Para poder igualar o jogo, né? Então, eu estou conclamando aqui que nós temos que lotar as universidades públicas e, sem a arrogância branca, apresentar um outro projeto de Brasil, né? E, nesse sentido, eu queria dizer o seguinte, recentemente, eu fui provocado pelo Paulinho, né, Florenciano, que está aqui na sala presente, fui provocado por ele, por conta de que ele leu na Folha de São Paulo uma discussão do Nunes Sodré, que está lançando um livro sobre o fascismo da cor, né, uma radiografia do racismo nacional, e fazendo uma forte crítica ao que ele vai chamar de racismo estrutural, que é o que a gente tem
debatido bastante, tem até fortalecido a questão do racismo estrutural. Ele vai dizer que no Brasil o racismo não é estrutural. Ele vai dizer que no Brasil o racismo é institucional ou intrassubjetivo. E aí eu fui provocado mais uma vez, e essas provocações me tiram do lugar, eu não fico tranquilo, o Ney já me provocou muitas vezes, eu não fico tranquilo. O Paulinho me provocou, eu não fiquei tranquilo. Por que que eu não fiquei tranquilo? Porque eu tenho falado muito, escrito algumas coisas, para dizer que o racismo brasileiro, ele é colonial, ele tem uma violência colonial de partida, que não foi resolvida. O que eu estou chamando de violência colonial, né? Eu estou dizendo que na constituição do projeto de Brasil lá atrás, desde quando os portugueses chegaram aqui para explorar, na Constituição eles construíram uma teia de linguagens, não só simbólicas, mas efetivas, que colocaram o projeto branco na frente de qualquer projeto. E nós, negros, fomos, de alguma forma, ou dizimados, ou fomos colocados à margem do processo. Então, toda a constituição das desigualdades neste modelo de sociedade, ele está dentro desse projeto. E um dos elementos centrais desse projeto é que, para ter benefícios desses brancos que dominam o sistema produtivo, obrigatoriamente você tem que ter uma massa de gente que é subalterno, uma massa de gente que está no subemprego, uma massa de gente que está à margem, uma massa de gente que só entra nos edifícios pela porta de serviço, uma massa de gente que vive neste lugar, e que neste lugar você fortalece o subemprego, a pobreza, e você constrói nessa grande massa, você constrói, a universidade contribui para isso, você constrói uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa subalternidade, uma submissão. Nesse lugar institucional, nesse lugar estrutural, você constrói uma certa submissão. Aí quando você pergunta para as pessoas, para minha mãe, por exemplo, para as pessoas que estavam na minha vida, eles falam, filho, é assim mesmo, sempre foi assim, não fica bravo, é assim mesmo, a gente está sobrevivendo, quase que uma permissão para que as pessoas deem no chicoteio, por exemplo, né? Vide aí, recentemente, todo o processo que nós vivemos, onde os nossos, né, quase que dava o chicote para o outro bater, açoitar a gente de novo. Se você for pensar a estrutura de flexibilização dos direitos, esse novo processo industrial tecnológico, né, que suprime os direitos, etc., que é a nova face dessa escravidão, que ela necessariamente não precisa ser uma escravidão com corrente, né, ou com a possibilidade da gente libertar aquilo que nos aprisiona. Mas ela pode ser uma prisão que incorpora, que circula dentro da gente, né, que entra dentro da gente. Então, essas novas dinâmicas que são de condicionamentos sociais, eu acho que nós temos todas as condições de superar, de romper com isso, né? E a gente assume o discurso do projeto branco, eurocêntrico, racional, etc., industrial, científico, né? A gente assume esse projeto acreditando no desenvolvimento econômico, na saúde da economia, acreditando no progresso, acreditando na democracia, acreditando na liberdade, que nós somos livres, acreditando nessa mentira, nesse gesto que é a cidadania, né? Acreditando numa educação instrumental ou instrucional, acreditando numa ordem social que se diz porosa, que a gente vai ultrapassar, que se a gente estudar, se a gente ser bonzinho, se a gente for bom moço, a gente vai ter acesso, o que não é verdade, né? Para a gente ter acesso, de cada 1 milhão, meio tem acesso. E às vezes o cara tem acesso e joga contra a gente, porque ele diz que ele tem méritos, né? Ele teve méritos. Ele teve sucesso porque teve méritos, né? Não se descarta o mérito do indivíduo,
Mas antes de mim tem um conjunto de coisas. Para eu falar dessa perspectiva crítica, nos anos 80 tive um conjunto de pessoas que se formaram, que movimentaram, que juntaram no movimento negro, que me ajudaram a pensar na contramão do pensamento funcional, né? Então, eu não posso esquecer dessas pessoas. Eu não posso esquecer dos meus amigos, né? Da importância, por exemplo, de um Paulinho Basquete na minha vida, que me ajudou a pensar, me levou para lugares que eu nunca imaginei. Não posso pensar no movimento negro, no Festival Feconesul. Tudo bem que a gente pode fazer críticas, que a gente tem que dar saltos, mas não podemos negar isso. Então, nós temos que trazer de novo a tentativa, nós temos que tentar de criar um outro campo e que a gente ocupe a universidade como nossa também. Que a gente não tenha vergonha de acessar esses lugares. É para nós também. Nós também podemos. Né? Então, esse é o exercício que nós vamos ter que fazer. E aí, dentro da universidade, nós negros, nós pretos, temos que criar estruturas de apoio para que a gente possa ter uma passagem mais tranquila, criar lugares, como, eu não estou fazendo nenhuma crítica à religião, pelo amor de Deus, mas como os cristãos, os novos cristãos, os renovados, fazem dentro da universidade vigílias, fazem grupos de reza. Nós temos que fazer grupos de acolhimento dessa gente, né? Grupo de acolhimento desse povo, que tem dificuldade, não de acessar só, mas tem dificuldade de permanecer, porque a universidade é hostil, né? A universidade é hostil. Nós temos que romper com essa hostilidade, né? Nesse sentido. Porque, na realidade, a universidade tem que conhecer e aceitar os nossos conhecimentos, os nossos corpos, os nossos saberes, os nossos fazeres, a nossa filosofia de vida, a nossa dimensão coletiva, mais festiva. A universidade, de alguma forma, tem que nos acolher, né? E desse lugar, nós temos que identificar, nós temos que localizar as fissuras nessa estrutura para a gente acessar. É o que eu estou chamando de... E aí eu comecei essa conversa com vocês falando do Xangô, que me protege, que está na minha cabeça, o meu de cabeça. Falei do seu Zé, que está na encruzilhada, né? Exu nas escolas, né? Como diz o samba enredo. Falei do Zé, que está na encruzilhada, nessas encruzilhadas. Nesse momento, nós estamos numa encruzilhada. E a nossa cultura tem caminhos para quando a gente chegar na encruzilhada. Porque tem fissuras na encruzilhada. Porque a encruzilhada pressupõe novos caminhos, outros caminhos. Né? Como diz na pedagogia da macumba, né? O Exu, ele mastiga, ele cospe o que ele comeu amanhã. Ele cospe o ontem o que ele comeu amanhã. Então, neste lugar de tensão, é que a gente vê as frestas, as brechas, as fissuras, para que a gente tome consciência que somos negros. E que nós temos um projeto de Brasil, que esse projeto incorpora festa, incorpora alegria, incorpora a resiliência das gente resistir nas tempestades, porque nós sabemos sofrer. Uma linguagem do futebol contemporâneo, a gente tem que saber sofrer. Nós sofremos, quem passa fome, a maioria das pessoas passam fome. As pessoas, tem muita gente que está dentro da universidade não sabe o que é passar fome, não sabe o que é comer durante um ano, né? Que muita gente aqui já fez. Comer um ano de manhã, você come água com fubá e açúcar, e à noite você come sal, fubá e açúcar. Quantas vezes não vivenciamos isso, né? Porque é nesse lugar que a nossa filosofia de enxergar o mundo se empresta para construir um Brasil diferente, digno. Um Brasil melhor, um Brasil solidário, um Brasil que respeite o outro, que respeite a diferença, que rompa com o machismo, né? Aquele livro da Sodomé, agora esqueci o nome da pesquisadora, da filósofa africana, Sodomé Manfu, que ela vai ensinar nós homens, outra vez,
a voltar para a nossa ancestralidade e lidar melhor com essa mulher, porque nós, homens pretos, se a gente não tiver atento, a gente consome o projeto branco de lidar com a mulher, que é um projeto de violência, de dominação, de ser mais forte que o outro. Então a gente precisa rever esses lugares. É claro que eu estou falando de uma utopia que é real, a gente tem na nossa filosofia esses elementos que foram mascarados, que foram aprisionados por um modelo branco, né? Então, é nesse lugar é que eu estou pensando, o papel da universidade, que eu estou pensando o papel do homem preto, né, neste lugar, que eu estou pensando como é que a gente tem que ocupar a universidade. O que eu estou querendo dizer é que é deste lugar que pensamos em colaborar para um projeto de Brasil empretecido. Nós precisamos empretecer os conhecimentos universitários numa poliuniversalização das ideias. Nós precisamos avermelhar essa universidade, misturar o preto com o vermelho e o branco. Um projeto de festas, de alegria, de solidariedade, de generosidade, né? Nós somos generosos, não podemos perder isso, né? Do axé para todos, indistintamente. Você quer coisa mais democrática do que um terreiro de Umbanda? É claro que tem os quisilentos no meio, né? Tem suas quisilas. Mas você quer coisa mais generosa do que um terreiro de candomblé, onde as pessoas estão ali para fazer o bem. As entidades, elas estão ali para fazer o que a pessoa pede de melhor, para ser uma pessoa melhor para a vida. É claro que tem gente ruim para o meio, né? Mas nós estamos falando desse processo de generosidade que está ali inscrito na filosofia da nossa ancestralidade, né? Indistintamente, quem votou o projeto branco de dominador foram as pessoas que transformaram aquilo numa colônia, instigaram as guerras, como hoje, por exemplo, os Estados Unidos, ao invés de fazer a guerra, instiga a Rússia e outros países a fazer guerra, mantém a guerra na América Central, formata guerras na África. Então é nesse lugar que nós precisamos romper com isso, né? Tudo às voltas da superação da racionalidade científica eurocêntrica hegemônica. Portanto, nós precisamos descolonizar o Brasil, e esse processo se faz urgente. E ao mesmo tempo que a gente vai descolonizar o Brasil, nós vamos oferecer a essas pessoas um projeto preto, um projeto da nossa cultura preta. Não é tranquilo, alguém pode chamar isso de utópico, de utopia, mas nesse momento de distopia, eu acho que a gente pode muito bem propor um caminho, porque quando a gente não sabe qual o caminho, quando as pessoas não sabem qual o caminho, nós podemos apresentar um. A questão é que é luta, né? É luta. Às vezes não, muitas vezes é com sangue. Pena que às vezes a gente não sabe por que a gente luta. Então a gente tem que partir da universidade para implementar, para decidir qual é o caminho da luta que a gente vai propor. Ergueram a mão aqui, eu estava em outro tempo, mas se quiser falar, pode falar sim, não tem problema nenhum, tá? Estou vendo que a Kelly levantou a mão. Kelly, você quer fazer alguma colocação? Só abrir seu microfone e ficar à vontade. Boa noite a todos. Sim, gostaria de complementar o que o professor Carlos está colocando e tensionar um pouco as coisas, né? A educação, como ele bem colocou, ele é um projeto de sociabilidade, né? Ela constrói a ideia de civilidade ao determinar quais comportamentos eles são socialmente adequados. Então, a academia ela passa a ser um espaço de produção de conhecimento e também um espaço de poder, na medida em que a percepção da realidade ela passa a ocorrer a partir desse conhecimento que ele é institucionalizado. E nesse processo de sociabilidade, de socialização, determina ali qual a instituição da humanidade, né? Então, por isso que é importante a gente enegrecer a academia, para que essa determinação da instituição da humanidade seja diferenciada e seja propiciada a nós enquanto negros. Essa discussão é muito válida, mas
é como se eu estivesse vendo aqui o que aconteceu na década de 70, ali, né, na Semana do Negro da USP, que foram as mesmas discussões, né, como tornar a academia negra. Né, quando Beatriz vai lá e traz diversas questões sobre o quilombo. E só para exemplificar, né, a gente vê hoje Beatriz sendo falada na academia, mas ainda vejo que é numa perspectiva branca. Embora tenha hoje um currículo decolonial, a gente percebe que esses autores negros, eles estão sendo lidos por uma perspectiva branca, e o que eu acho que também é bem complicado é que a gente vê poucas instituições, poucas academias que estão descolonizando o currículo, né, escolar, e eles trazem sempre os mesmos autores e os mesmos textos, como se aquele autor só tivesse tido a capacidade de escrever um texto. Então, não está ali privilegiando ou partindo para a ideia de vamos, então, ver o que um outro, que há conhecimento fora do eurocêntrico. Mas me parece assim, vocês estão falando tanto, reclamando tanto, deixa eu colocar no currículo um ou outro autor e se discute só aquele texto, limitando a nossa capacidade de produção de conhecimento. Isso leva à perpetuação da exclusão, tanto dos alunos que ali estão, quanto à própria exclusão da produção do conhecimento preto. Eu estou no mestrado em Ciências Humanas da Federal da ABC, e estou estudando esse processo, né, academia, a negritude e a ideia de aquilombamento na pós-graduação. E a gente tem visto diversos coletivos que têm trabalhado para que a pós-graduação seja um ambiente mais plural, porque a gente consegue ver a partir das cotas essa pluralidade da graduação, mas na pós-graduação ainda é bem complicado, e mais ainda no que o professor falou, né? Qual conhecimento que eu posso produzir? O meu orientador, ele permite que eu traga matemática negra no meu projeto de dissertação? Quais autores eu posso estar estudando? Se eu vou fazer uma revisão bibliográfica, eu posso? Quantos autores negros eu posso estar colocando ali? Quantas mulheres negras? Né? Isso é muito, muito sério, porque, voltando ali no que eu falei na instituição da humanidade, se a gente perceber que a academia ela continua sendo um espaço branco, a gente está dizendo que a gente está produzindo pessoas que vão ocupar postos de poder, que vão gerenciar políticas públicas, e são pessoas que não conseguem compreender que essa humanidade também reside em nós. Então, quais políticas públicas será que vão ser adotadas dentro da educação, dentro da economia e diversas outras áreas, né? Então, pensar na academia e da negritude é muito mais do que pensar somente em negros ocupando esses espaços. Não que isso não seja importante, é extremamente importante, mas é para além disso, né? É pensar nessa construção de humanidade. Então, eram só essas falas aí para tensionar um pouquinho o debate. Obrigada. Kelly, bacana a sua fala. Eu acho que não estamos debatendo, não. Eu vou fugir do debate, porque é o seguinte, nós estamos trocando ideia, né? E o primeiro passo para a gente... Não é contra, é só para complementar. Eu entendi, relaxa. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, tira da fala de qualquer um aqui essa nomenclatura professor, né? A partir de agora, nós estamos tentando criar uma conversa que a gente possa trocar ideia de igual para igual, né? Por exemplo, eu não me sinto professor nenhum instante aqui, e nem no cotidiano. Eu acho que eu estou com o ouvido bem aberto para aprender. Por exemplo, quando você fala da ideia de civilidade, eu remontei a um conjunto, rapidinho já lidei o Creu, já vi várias questões de leitura que eu fiz, que eu vou dizer o seguinte, a modernidade, a racionalidade moderna, quando ela propõe, por exemplo, a escola, ela põe uma escola instrucional, que é para, de alguma forma, ensinar a gente os princípios, ensinar a gente a viver no mundo que tá surgindo ali, né?
e desse lugar ela estabelece algum campo de princípio. E é nesse lugar de campo de princípio, nós não podemos negar nada, não estamos jogando nada fora, nem o balde, nem a criança, nem a água. A água nós vamos jogar em algum momento, mas nós estamos segurando. Porque é o seguinte, neste lugar de civilidade, os princípios que eles incorporam, que eu acho justo, ao incorporar esses princípios, eles de alguma forma dizem, os princípios que vocês carregam aí na sua ancestralidade não se comportam nesse processo civilizatório. E esse é o problema, porque nós podemos dialogar as nossas condições civilizatórias dentro desses princípios. Quando a gente fala de dignidade, a dignidade não é para o povo preto, é para o povo branco, é essa a questão. Eu sou favorável à dignidade, mas a dignidade é indistintamente. E no projeto isso não se incorporou. Não, isso não significa que não se tinha pessoas abolicionistas lutando, etc., para que essas questões fossem incorporadas. Mas ela não se incorporou. E aí eu acho que o papel da academia e o papel do pesquisador, por que é que não se incorporou, né? Isso é bacana. E aí eu acho que a hora que você me abraça, sem me apertar, a hora que você me aperta sem abraçar, melhor dizendo, que eu acho muito justo e muito bacana a sua fala, é quando você remete à década de 70, e que é a grande briga da gente aqui em algum momento, foi a minha grande briga para me afastar para ocorrer o meu afastamento do movimento negro, é que lá para os anos 2000, quase que a gente se acomodou nesse discurso de acesso. O Ney talvez conheça algumas pessoas que eu vou falar, o Paulo também conhece, todo mundo aqui deve conhecer algumas pessoas. Alguém virou secretária da questão racial, o outro virou vice-prefeito, o outro virou prefeito, o outro não sei o que lá, que era do movimento. E o movimento, de alguma forma, ficou preso neste lugar. O que a gente ocupa e como a gente ocupa? Acho que a grande questão agora, que é atualizar essa, não é voltar para os anos 70 e nem se apropriar dos anos 70, mas não abandonar que isso aconteceu, né? Eu acho que o grande movimento agora é dizer o seguinte, como é que a gente atualiza essas questões de civilidade, de civilização, de dignidade, de solidariedade, dentro desse contexto atual que nós estamos vivendo? Uma coisa é boa, os meus pretinhos agora, eles não ficam quietos mais, eles não são obedientes, eles vêm para cima, e isso é ótimo. Tem gente que não gosta, eu acho isso ótimo, quando alguém bota o dedo no meu orelha e fala assim, professor, você está falando essas coisas aí, mas e aí, como é que fica? Aí é claro que você está corretíssimo, sabe, você está trocando, e aí é o seguinte, como é que a gente vê essa potência, mas atualizando dentro dessa realidade atual, né? E aí a gente incorpora as expressões corporais, a questão do corpo, a estética negra, a ética das nossas ancestralidades. Não é só simplesmente ocupar a universidade. Se ocupar só por ocupar, nós vamos reproduzir segregações, né? Ocupar para quê? Para quem? Qual é a finalidade disso? Então, hoje nós temos que colocar outros elementos aí nessa pauta. E aí eu vou ser bastante honesto com você, e o discurso meu não se aproxima dos anos 70, mas ele pode ser que a fala se aproxima, mas eu quero dizer o seguinte, não sei, a vantagem de você estar nesse momento de tensão, que nós quebramos a espinha dorsal da modernidade, o movimento negro, o movimento preto, nós quebramos a espinha dorsal da modernidade. O movimento LGBT quebrou a espinha dorsal da modernidade. Enfim, né? Nós quebramos. Só que agora é o seguinte, nós demos 2 passos para frente. Os caras vieram, não aguentaram. Os caras não aguentaram as nossas reivindicações. O que eles fizeram? Eles vieram com tanque de guerra, com a metralhadora R-15, vieram com tudo para pegar a gente. E agora, qual é a vantagem? Que eu posso falar isso para você? Nós não sabemos fazer, eu não sei como é que faz. Eu não sei. Por isso é que nós temos que fazer juntos, nós temos que chamar todo mundo para fazer junto. Eu não sei como é que faz. Mas nós temos que aprender a fazer, é junto que a gente vai fazer isso. E por isso que nós temos que ocupar a universidade, sim. Né? E ocupar não é só ocupar o lugar, a cadeira, é
ocupar no sentido de, vamos transformar isso. Só que eu não sei como é que faz, né? E aí eu agradeço muito a sua fala, e eu não me senti tensionado, não, mas eu falei, caramba, será que eu falei igual os caras que eu estava criticando lá nos anos 70, anos 80, será que eu... E aí eu agradeço a sua fala, porque faz a gente pensar, talvez precisa de outras estratégias de perguntas, outras estratégias de fala, né? É isso, obrigado, Pierre. Só queria colocar a minha ideia de trazer ali a Semana do Negro, na década de 70, não foi nem para tensionar nesse sentido, que foi colocado agora, mas para reafirmar a sua fala, né, que o que precisamos fazer agora para que os nossos netos, bisnetos tenham um ambiente melhor. Nesse sentido, porque passaram 40 anos e, infelizmente, a gente ainda tem que discutir o negro na academia. Né? Já era tipo, isso daí já tinha que ter passado, né? Infelizmente não. Então eu trouxe nesse sentido, que infelizmente são questões que a gente ainda tem que está questionando, né? E como fazer, muito mais nesse sentido, e até para reafirmar aquilo que tu disses, né? Que, a gente vai ter que fazer para quem vem lá na frente conseguir tá num ambiente melhor. Nesse sentido. Não, Kelly, acho que você falou bacana. Só para fechar, para a gente realizar, que é o seguinte: quando você traz essa questão porque quando você fala de movimentos sociais, ele não tem refresco, é luta a todo momento, né? Tem um livro de uma catarinense chamada Ilse Haranchera, que tem uma criminalização dos movimentos sociais que reivindica o direito. Então, a todo momento, o movimento social ele oscila entre vamos para a luta, daqui a pouco dá um passo. O problema é que quando você conquista passo, você não pode perder a autocrítica. E esse é um problema, né, que a gente tem que, quem está do outro lado da contra-maré, a autocrítica é constante. E isso teve uma hora que cansa, porque a gente tem uma saúde mental para cuidar, né? Não é tranquilo, mas é uma luta. E é bacana essa discussão, porque nós temos que fazer isso muitas vezes, outras, sabe? Não pode perder essa fala, porque isso dá horizonte para a gente. É isso. Tá ok, Carlos e Kelly. Estou vendo também que o Haroldo levantou a mão. Haroldo, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Olá, boa noite, professor Carlos. Dando para ouvir? Caô Cabecileiro, professor. A nossa Xangô poderoso. Céu. Tinha várias perguntas para fazer para você, professor, mas eu vou fazer uma compilação disso tudo para ver se a gente consegue sintetizar a pergunta. Primeiro, eu queria saber o que o senhor vê como diáspora dentro de todo esse contexto nosso, afro-brasileiro. E segundo, eu queria parabenizar a Kelly pela questão de que ela colocou uma palavra muito útil dentro desse nosso contexto de luta, que é a palavra civilidade. E as dúvidas que eu tenho a respeito de duas coisas que eu já li, que é sobre a questão da Guerra de Canudos e de um livro chamado Tirando a Máscara, né, que é na verdade, é um ensaio sobre o racismo no Brasil que foi lançado em 2000. Eu li lá uma tiragem lá do Gilberto Barbosa, que foi nosso ministro do Supremo aí, né? Então, para a gente poder definir como que funciona as nossas lutas enquanto movimento dentro desse contexto nacional. Para as questões, por exemplo, assim, da gente se implementar enquanto universidade, né, que é o conhecimento técnico e científico, nessa questão das lutas, por exemplo, sociais, que foi o caso de Canudos, né, quem já leu Canudos sabe como que foi essa situação lá, e nessa questão propriamente jurídica com relação a nós negros dentro do Brasil. Era isso, não sei se eu consegui entender o que eu quis dizer, mas a minha pergunta é nesse sentido. Não, entendi, sim, entendi. Eu acho que
Do ponto de vista das lutas que os movimentos sociais historicamente têm feito, eu entendo que... Professor, desculpe. Haroldo, por favor, feche o microfone, por gentileza. Do ponto de vista das lutas sociais, né, eu acredito que você tem uma estrutura institucional de repressão que é forte, né, e aí a todo instante você tem, toda vez que você se rebela, né, sempre tem alguém para te colocar no lugar, e eu li bastante coisa sobre Canudos, e eu ainda acho que tem muita coisa mal contada, mas eu não sou historiador, né? Eu sou sociólogo, antropólogo, sou cientista social, mas eu acho que talvez outros olhares, acho que precisa ter outros olhares, né, para o movimento. Mas a rebeldia, ela é sempre contestada com a força, porque numa estrutura onde você não tem a valorização do outro enquanto dignidade, né, quando esse outro se revê, quando ele contesta, você tem a força, né? Corta a cabeça das pessoas, depois põe em praça pública para mostrar como exemplo. Essa é a característica da estrutura repressiva do Estado brasileiro. A todo instante tem essa pegada. Agora, do ponto de vista jurídico, eu sou capaz de pensar junto com você, atualmente, essas questões mais atuais, dizer o seguinte: é fundamental, quando você não tem ainda essas igualdades, você tem uma distância, que esses instrumentos jurídicos sejam apropriados, né? O que eu estou querendo dizer com apropriado? Você tem que ter instrumento jurídico que proponha restituições. Então, isso é fundamental. E não adianta você ter lá um conjunto legal, porque nós sabemos que, às vezes, para acalmar um movimento social, os caras que estão legislando, ele fala o seguinte: vamos fazer uma lei aí você vai lá e cria a lei. Aí você cria a lei, cheio de regrinhas e tal, e ponto. Criou a lei, o que acontece? Aí o movimento social fala: pô, tem uma lei aí, agora não faz sentido a gente reivindicar, né? Só a lei não basta. Então, o movimento é de criar as condições, de criar os institutos que nos protegem, mas também é estabelecer campos de luta, parceiros que nos ajudem a lutar, porque essa luta contemporânea que a gente vive aqui, ela precisa de dinheiro, né? Não adianta você falar assim: vamos fazer um movimento, sem você ter acesso a formas de comunicação, sem você ter acesso de pressão, essas coisas não funcionam. Então a gente tem que ter a inteligência para ter parceiros que nos ajudem. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que encaminhar nesse campo da universidade, do papel do negro na universidade, não adianta só... Aí eu respondo também a Kelly de novo, que não vai sair da minha cabeça a sua pergunta, e eu respondo a ela dizer o seguinte: não adianta só você acessar o lugar, esse lugar tem que ser político, você é negro que está naquele lugar, a sua atuação tem que ser política. E eu não estou falando política de partido, eu estou falando de política de dignidade, de acolher esse outro que está ali, e a gente fazer temas, coisas que vinculem essas dimensões do nosso povo. É nesse sentido que eu estou pensando em abrir a universidade, né? Porque não basta você estar lá fazendo, se você se institucionalizar naquele fazer, né, você vai repetir posturas. Não sei se eu me fiz muito claro, mas é isso, essa é a resposta que eu consigo dar neste momento. Bacana, Carlos. O próximo que levantou a mão é Alexandre. Alexandre, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Boa noite a todos, Motumbá para quem é de Motumbá, a bênção aos mais velhos e aos mais novos. Professor, como inserir a comunidade negra, levando para o lado das cotas raciais, em todo o projeto de Estado, e nação e município, um orçamento do Estado reduzido, principalmente para a minoria, com uma PEC da maldade, que é a PEC 95, a qual
muitos relatam que está faltando dinheiro e vai faltar dinheiro do governo estadual, federal, para poder chegar até as universidades, custear as cotas raciais, custear o Ciências Sem Fronteiras, para desenvolvimento de mestrado, doutorado e pós-graduação com essa PEC 95. Como levar esse enfrentamento da comunidade negra a se organizar fortemente para poder derrubar e aí sim ter um plano nacional a nível geral com recursos necessários. Não, eu acho que você deu o caminho aí, deu toda a solução. Eu acho que, como é luta, né? Alguém fala pra gente assim, mas a vida tem, uma vez eu estava reclamando, não é nem reclamação, mas é me posicionando criticamente, alguém falou assim, mas o mundo é cíclico, hoje você está por cima e daqui a pouco você está por baixo, etc, etc. O que eu estou querendo dizer na sua linha, não tem essa coisa de por cima e por baixo, é luta a todo instante, a gente tem que se juntar de alguma forma, criar, e eu acho que tem movimentos se juntando, por exemplo, tem uma rede nacional aí querendo criar um partido político que eles chamam de Raiz 88, que envolve gente do Brasil inteiro para falar sobre essas questões. Tem movimentos ultrapartidários que estão aí reivindicando e tal, porque quem está hoje no sistema legislativo que nos organiza, quem está na frente desse sistema, são pessoas que estão muito comprometidas com o agronegócio, com o grande banco, o grande capital, sem querer falar dessas questões, porque é muito mais complexo do que isso, né? Um jogo de força, está comprometido com uma massa cristã da teologia da prosperidade, então a gente não pode negar isso, né? E nesse contexto a gente precisa estar atento e na luta para que esses espaços abram. Numa sociedade de competição como a nossa, fundamentalmente lá é fundamental, Você pega, por exemplo, uma fala de um pesquisador brasileiro que eu gosto muito, branco, Ladislau Dalbor, né, que ele vai dizer o seguinte: a economia serve para quê? O desenvolvimento serve para quê? Se a economia serve para garantir a saúde do sistema financeiro, ela não serve para o povo. Então nós temos que pensar em outras economias, só que para isso nós precisamos ter massa crítica, tem que ter gente que exerça pressão. Porque você liga a televisão, por exemplo, nos canais convencionais, o discurso econômico é um discurso muito associado ao mercado rentista, a saúde dos banhos. E aí todo mundo fala que precisa ter corte, que precisa ter limite dos gastos. Quando você fala de saúde, quando você fala de temas sociais, isso não é gasto, isso é investimento. Quando você fala de educação, os países subdesenvolvidos, vou chamar de subdesenvolvido, embora não se fala mais isso, os países em processo de desenvolvimento que superaram esse processo, eles investiram maciçamente na educação como investimento a longo prazo. E o Brasil tem todas as condições de fazer isso. Então, nós estamos pecando, vamos esperar para ver como é que esse atual governo vai se posicionar. Nós estamos contando que essas mudanças aconteçam, mas tem que ser também de baixo para cima. Tem que ter essas pressões populares, né? Porque não está tranquilo. A gente sabe que não está tranquilo, né? Então é isso. Não sei se eu te respondi, mas a minha fala vai na mesma linha que você está colocando. Só pela sua pergunta, eu já vou dizer que a sua pergunta, que eu já sei com a sua resposta, minha resposta vai também na mesma linha, né? Isso é bacana. Bacana, Carlos. Que levantou a mão, Paulo. Valeu. Paulo, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Boa noite. Paulo? Sim, ok. Boa noite a todos, a todas. Prazer imenso ouvir o meu amigo. Eu não gosto que fala não, mas vou falar pós-doutor. Como o Ney disse, não é sempre que a gente tem essa oportunidade e eu honro muito isso.
eu que tive o prazer de caminhar aí na campanha do ano passado, eu queria dizer que eu não sou seu amigo, não, Pimenta, eu sou teu fã. E como você disse que havia feito uma provocação em relação à questão do racismo colonial, queria dizer que, na verdade, eu fiquei encantado, né, com essa sua, eu vou dizer definição, porque até então nunca tinha ouvido, e eu acho que é mais um elemento que nos traz condição de refletir e de pensamento. Dentro desse contexto, esse tema que foi trazido pelo Empoder é fundamental, é muito importante. Nós sabemos que é na universidade que está, sobretudo, né, as armas de manutenção desse racismo colonial, não é? E você estando dentro desse furacão, Pimenta, eu vou fazer mais uma provocação. Você sempre coloca, né, que esse enfrentamento é luta e é luta sempre, e realmente você tem toda a razão. E quando a gente fala de luta racial, nós estamos falando de, sobretudo, busca de poder, né? Então, dentro disso, meu amigo pós-doutor Pimenta, eu queria dizer que eu adoro um título, acho que talvez muita gente não vai gostar, mas eu adoro um título que é o título do Magnífico. Eu queria saber quando que o doutor Pimenta vai pensar em ser o Magnífico aí da sua universidade, estando num lugar que eu sei que pode avançar toda essa condição de descolonizar essa luta dentro da universidade. Se isso faz parte do seu plano e se é um desafio que você poderia pensar para nós, sobretudo. Eu acho que isso aí é um aperto mesmo, de a distância, né, virtual. Na realidade, eu não sei se eu gostaria de ser reitor por várias contas, né? A gente briga, mas às vezes talvez eu não tenha saúde mental para se babar de professor, etc. E gente que se acha intelectual, que se acha dono da verdade, que na realidade não é nada, né? Além de um título na parede, né? Mas enfim, você sabe que quando eu estava na Universidade de Taubaté, que eu sou um filho da PUC, já dei aula na PUC, inclusive, mas eu costumo dizer que a minha carreira foi consolidada como professor na Universidade de Taubaté. E lá as pessoas estavam me empurrando para ser reitor da Unital, sabe? Empurrando. Eu na hora que eu ia ser candidato, eu falei para o povo assim, olha, eu estou mudando de universidade. Aí foi aquele banho de água fria dos colegas, mas eu fui para outras carreiras. Agora, na Universidade Federal de Itajubá, está acontecendo um movimento muito semelhante, que eu não sei para onde vai dar. Mas para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, falar ontem, estou pensando que hoje é sábado. Sexta-feira, um grupo de professores que são importantes na estrutura da universidade, eles vieram conversar comigo para eu ser candidato ao conselho universitário, porque no próximo conselho vai se fazer o próximo reitor, e que eu tinha tudo para me preparar, se não para essa, para a próxima, e eu acho que tem que ter, aí aquele discurso do branco, né, da cota, tem que ter um pretinho como reitor, um pretinho como não sei o quê e tal. E aí eu não me dei conta disso, que eles estavam, de alguma forma, de novo, me impulsionando, como aconteceu lá na universidade. Mas eu não tinha pensado nisso, não, e também não estou pensando, não, e nem concorrer ao consumo. Mas eu acho que é um espaço para a gente entender, ou pelo menos para abrir a universidade desse lugar. Já que eu estou falando que é político, etc., esse é um lugar que eu teria que talvez ocupar, né? Vamos ver para onde a vida vai, porque às vezes a vida tem essas configurações, né, que vai empurrando a gente sobe no cavalo sem saber que é um cavalo, a gente só vai descobrir que é um cavalo depois que a gente sobe. É que nem essas provocações dos últimos 5 anos que eu tenho vivido, né, às vezes a pessoa dá um cavalo para você vai subir, você nem sabe que é um cavalo, né, e aí de repente você está galopando, e é muito bacana isso. Eu queria
dizer que são perguntas, são questionamentos bacanas. Se a gente está falando de ocupar espaço, que é político, acho que isso é um lugar que tem que ocupar de alguma forma. Bacana. Ney, você já está com o microfone, desligou agora. Pode abrir seu microfone, tá ok. Então, enquanto isso, professor, nós não temos mais pessoas com as mãos levantadas, até que o Ney retorne. A Maria Tereza levantou a mão agora. Maria Tereza, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu só queria falar pro meu pai, Carlos, eu te amo muito, 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 você não tem ideia. Poucas vezes eu faço declarações de amor pro meu pai em público e ele merece demais. Eu queria falar como é bom. Cada dia que passa e essas discussões se tornam, assim, corriqueiras, eu vejo que privilégio que foi ter sido você como pai e ter escutado isso desde sempre, sabe? Como foi importante para mim. Se eu não tivesse, eu vou chorar, se eu não tivesse escutado isso, como eu me sentiria, sabe, hoje dentro da sociedade, seria tudo tão diferente. Então, assim, obrigada por tudo, sério, é maravilhoso, incrível. É isso mesmo. Beijo. Obrigado. Obrigado. Isso é bom. Toca a palestra. Tchau, tchau. Também te amo muito. Eu acho legal isso, né? Porque essa relação ela estabelece um jogo de forma. Não faria para mim nenhum sentido não construir uma relação de pai para filho, né? Pai para filha, de forma a gerar consciência, né? Consciência da onde eu vim, para onde eu vou, né? E isso eu acho muito bacana. A gente tem mais gente defendendo a gente, né? E eu agradeço muito. Agradeço você estar se escutando, ter paciência de escutar, né? Porque não é tranquilo escutar, né? Eu, às vezes, fico pensando, como é que as pessoas param para escutar o que a gente tem para dizer, né? De repente, a gente fala, pô, acho que eu falo coisa bacana. Ou quando eu falo coisa ruim, alguém vem e dá uma cacetada na cabeça da gente. Acho que isso também faz a gente acordar, né? Eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. Muito bacana. Carlos, eu vou te dizer por que as pessoas gostam de te ouvir. É porque você tem um grau de instrução muito alto, mas ainda assim, como o Ney disse, calça a sandália da humildade, e ainda assim é muito compreensível e acessível para todo mundo sacar suas ideias e colocações. E você não vem impondo as suas ideias, e sim vem expondo para que as pessoas pulverizem ainda mais as ideias que elas têm. É por isso que as pessoas gostam de te ouvir. A próxima pessoa que levantou a mão é o Mário Moreira. Pode abrir seu microfone e ficar à vontade para fazer sua colocação. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Carlos Alberto, Ney e todos aqui. Não vou externar mais nome, porque tem muita gente boa aqui. Legal. Depois eu ouvir essa palestra, né, essa aula, a gente viaja ao tempo, ocupar os ministérios em Brasília, o Congresso, para fazer revolução de um projeto para o povo negro. E vi que deu certo no passado. Muitas coisas ficou meio do caminho. Muitas coisas o professor Carlos Alberto resgatou aqui, dando uma outra roupagem e já apontando avanços dessa política nossa, a busca de empoderamento do povo. Falando dentro de uma conotação de formação, né? Temos que ocupar as universidades, preparar um quadro mais técnico. Aí eu puxo a sardinha um pouquinho para cá, aí falo a responsabilidade dos partidos políticos de esquerda. Todos nós que estamos aqui, estamos numa plataforma de uma faculdade, que ela veio a Unimes, né, que possibilitou a gente se integrar aqui e trocar ideias. Eu vejo que a Unimes, foi contratada pela Fundação João Magabeira, que pertence a um partido político do PSB. Então, os partidos políticos estão investindo em formação de forma continuada para a gente ter uma qualificação. E nós sabemos também, o povo negro sabe, que nós somos a maioria e aprendemos qual é o caminho que queremos, a educação. Educação. Tudo parte pela educação. Nós temos que ocupar o espaço, se qualificar mais. É o que nós estamos fazendo aqui. Um partido político abriu uma brecha, entendeu que nós somos a maioria e vamos nos preparar. Aí o Ney, rapidamente,
monta essa estrutura, essa ferramenta importante, né, que empodera junto com os pares, e nos possibilita, né, trazer aqui mestre, né, pessoas para trocar ideia e fazer a gente olhar para trás, refletir o presente, projetar e prospectar o futuro. Quando eu vi aqui a Maria Tereza falar, pai, que orgulho, que bacana, que emocionante. A gente está trazendo os nossos filhos e netos para dentro a construção, como o professor falou. Nós estamos fazendo agora é para quem está atrás de nós, garantindo o futuro deles. Então, eu acho que bacana, deu certo, né? Aí tem uma situação que falou, professor, que o senhor diz aqui, sobre o projeto do Brasil para o povo negro. Como construir isso? De que forma? Como construir e de que forma? Sabemos que para a educação, mas só a educação, ela tem que começar da base. E nós estamos assim já na média idade de fazer com que o jovem se o jovem ele da periferia ele se interesse pela política do povo negro. Como fazer isso? Então vou finalizar por aqui. Obrigado, Ney, obrigado a todos aí, obrigado, professor, pela essa aula belíssima. Eu aprendi muita coisa aqui e valeu a pena. Mário, primeiro agradecer a sua pergunta, porque me permite refazer também da minha fala, né? Porque a gente vai falando de como se diz na linguagem, né? De supetão, mas a gente também, às vezes, precisa de um refino da fala, né? Então, escutando, a gente refina. Então, a sua pergunta faz muito sentido para mim, né? E eu gosto muito, duas coisas que eu gostei muito. A sua voz é muito bonita. Você tem uma voz que, vou dizer para você, tinha que ocupar o lugar de Cid Moreira, muito bacana. Obrigado, professor. E duas coisas que eu gostaria de fortalecer aqui, né? A gente precisa romper com essa hierarquia que a gente estabelece. Por exemplo, quando você me chama de senhor, não pela questão da idade, porque eu já estou ficando senhoril mesmo. Daqui a 4 anos eu atinjo os 60, né? E eu acho bacana, porque quem não morre envelhece. E aí, nesse sentido que você está colocando, a gente precisa romper com essa ideia de senhor, né? Porque a gente já rompeu com as... E aí é legal, porque não é porque eu sou da universidade, professor, é porque a gente não está no mesmo barco. Eu estou falando isso porque esse é um primeiro elemento do processo educacional, e não é desrespeitar o outro, né? Porque eu acho que as pessoas me respeitam, mas não por outro mecanismo. Só que para isso você precisa de uma cultura democrática que nós não temos, né? Porque a democracia que a gente tem nesse país aqui é uma democracia liberal, é uma democracia do mais forte sobre o mais fraco. E aí, sobre o mais forte e o mais fraco, alguém tem sucesso, alguém tem fracasso. E quem tem fracasso tem que ter fracasso. E quem tem sucesso é o bem-sucedido. E aí, tudo se constrói em torno de competição. Então, nós podemos pensar numa democracia que seja uma democracia mais coletiva, mais solidária, né? Então, as palavrinhas, elas fazem muito sentido nesse contexto. E quando você falou, eu disse o seguinte, eu não acho que a gente tem que ter um projeto para o povo preto, né? Eu acho que o contrário, pelo menos da minha perspectiva. O povo preto é que tem que ter o povo preto é que tem um projeto para o Brasil, para o povo brasileiro. Nós temos um projeto, né? Frequenta aí os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, né, por exemplo. Né? O quanto de filosofia desperdiçada a gente não tem, porque a gente tem uma sociedade que oprime essas outras possibilidades, né? Sem querer fazer oposição, sem fazer tensão entre cristianismo ou qualquer outro tipo de religião, né? Nós resolvemos as nossas questões. A gente não precisa matar a gente para fazer as nossas oferendas, as nossas obrigações, não precisa matar a gente, né? Mais para frente nós vamos caminhar também para não fazer mais com animais, mas por enquanto a gente ainda faz. Mas a gente não precisa matar a gente, né? As religiões brancas, né? Eu vou chamar de brancas, elas matam gente, né?
Mas, enfim, eu não estou querendo tensionar a religião aqui, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, nós temos um projeto, o povo preto tem um projeto de solidariedade, de festa, de troca, que precisa ser incorporado, né? Então não é um projeto para nós pretos, o que a gente tem que fazer é ocupar esses lugares para a gente poder dizer, olha, nós também sabemos, nós também temos elementos para trazer. E aí você fala da escola. O que eu tenho falado muito quando eu dei aula na PUC de Sociologia da Educação, no mestrado, no doutorado lá, eu dizia o seguinte, não basta só ter escola, porque a escola, a pior que seja a escola ainda salva. Então a educação é fundamental, tá certo? Nós estamos na linha. Mas não basta só ter escola, nós temos que ter escolas que ressignifiquem este conhecimento, que não seja um conhecimento condicionador, aprisionador, né? Tem que ser um conhecimento que nos liberta, que dialoga com a comunidade, que dialoga com os nossos saberes, que não me reprima, né? Que não me censure porque eu tenho cabelo diferente do outro, que não me coloque numa situação diferenciada, porque na estrutura das relações sociais alguém disse em sistema de linguagens que o negro é inferior intelectualmente do que o branco, que é uma mentira, mas é isso, está institucionalizado nesse percurso de construção de comunicação que a sociedade propõe. Então nós temos que romper com isso. E esse rompimento não é tranquilo, né? Não é tranquilo. É isso. Bacana. Agora, o próximo a poder se colocar é o Ogan. Ogan, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Laroê, Laroê, as comunicações. Uma boa noite a todos. Abençoe meus irmãos e irmãs. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Estamos aqui participando, eu acho que é fundamental. Estou acompanhando. E vendo quanto, viu, professor, faz tempo que a gente não se vê, mas eu já te conheço, Carlos. Não sei se você ainda recorda assim de mim, mas eu te conheço há algum tempo. Mas fico muito feliz de estar dentro das suas explanações. Eu quero dialogar com vocês, com os demais amigos aqui, é o seguinte, eu tenho uma grande preocupação dentro dessa militância que eu já venho fazendo há anos, e vejo uma nova perspectiva da juventude negra brasileira com todos os caminhos que hoje eles o levam. É a nova elite negra brasileira. Essa nova elite negra brasileira, com novo viés, eles vão estar no contexto da tradicionalidade, trazendo na oralidade, a diferença do que nós fazemos do dia a dia, para poder realmente recrutar e caminhar o negro para as condições sociais que hoje nos afetam. É isso. Fabrício, obrigado pela sua fala. Eu sou seu fã. Mas eu queria falar uma coisa que tem três elementos na sua fala que eu queria só colocar aqui para saber se eu estou efetivamente entendendo o que está subliminarmente posto, que você não disse, mas que está implícito na sua fala. Você falou três coisas. A primeira, essa elite negra, e aí eu fiquei pensando, quando você usou a palavra elite, ela tem várias perspectivas, né? E aí eu fiquei pensando assim, primeiro pensamento que eu tive, se eu pensar elite da mesma perspectiva que eu penso esses engomadinhos que estão aí e que transformam a estrutura orgânica, a estrutura de uma organização sem olhar para o outro, sem se preocupar com o outro, né, como nessa lógica de competição do terninho Armani, etc. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a qualquer pagodeiro que reclamou que ele usa terno Armani, mas continua sendo preto. Não estou falando disso, não. Mas pode ser também, cabe, né? Nesse sentido de elite, a gente pode dizer que é um risco. É um risco.
de assumir as causas negras só por uma perspectiva jurídica, e paramos por aí. Né? Então, se eu bem entendi, essa é uma primeira provocação. A segunda provocação, que eu acho que ela é menos cruel, mas ela é determinante, que é dizer o seguinte, nesse sentido de elite, ocupou o lugar, usa o lugar para as vaidades pessoais e dane-se os outros, né? E aí você abandona toda a matriz que nos organiza. Por exemplo, se fala bonitamente sobre racismo estrutural, se fala bonitamente sobre não sei o quê, fala bonitamente sobre não sei o quê, mas fica só na retórica, né? E a outra questão que eu acho que essa é o que mais me interessa, é que ocupar esse lugar implica em devolver para a nossa ancestralidade, para o nosso povo, aquilo que efetivamente ela merece, né? Então, essas três questões que estão na sua fala. Eu não sei qual das três é que você quis me cutucar, mas dentre elas, eu diria o seguinte, apenas provocação. Eu gosto apenas disso. Provocação. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu acho que a gente precisa ser cínico, né? Tem um certo cinismo para poder fazer essa leitura. Mas, e nesse lugar, eu acho que essa é a grande sacada que a gente tem que fazer. Não esquecer que a gente tem um campo de luta aí, né? E não esquecer que a gente também tem que estar lá. Se o cara está lá, a gente tem que fazer a pressão, tem que fazer o movimento. Porque ocupar um lugar, acho que quando a gente ocupa um lugar, a gente abandona as bases. Esse eu não tenho nenhum problema de dizer que eu votei no Lula em todas as eleições que ele se elegeu, votei na Dilma em todas as eleições que ela concorreu, mas eu digo o seguinte, em muitos momentos se virou as costas para a base. Né? Em muitos momentos se virou as costas para a base. E é nesse lugar que eu acho que é o problema das elites, que as elites conversam com as elites. Você tem a elite negra, mas quando ela chega no poder, ela conversa com a elite branca, ela conchava com a elite branca. Então essa coisa da elite é um problema, até do ponto de vista da leitura marxista. Você pegar, por exemplo, o Nico Pulantes, você pegar, por exemplo, o Althusser, ele vai dizer o seguinte, vamos pegar o Décio Sais, para não citar só os estrangeiros, ele vai pegar o seguinte, as elites vão dialogar com as suas elites e ela vai abandonar as bases, as elites vão fazer configurações com as suas próprias, então esse é um risco que a gente corre, mas por isso que a gente tem que estar vigilante, a gente está sempre atento, nós temos que estar atento, né? Nós do movimento temos que estar atento, nós de religiões de matriz africana temos que estar atento, nós estamos formando o quadro, temos que estar atento, nós na universidade temos que estar atento, nós do movimento social temos que estar atento. Então, acho que a gente não pode dormir, né? É aquela ideia, um olho no peixe, outro no gato, né? Acho que é isso. Bacana. O próximo a se colocar é o NEM. Gente, não tenho pergunta para fazer, né? Depois de tantas, Mário, Fabrício, Alexandre, e as demais irmãs da sala, é sem pergunta. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas câmeras mais uma vez, nesse momento, para a Mari tirar aquela foto maravilhosa e para ficar registrado esse momento, que é extremamente importante. O Paulo também fez as perguntas, não tem que fazer. Eu falo das palavras do Paulo, é minha. Existem 2 momentos na minha vida. O momento antes e o momento pós. Né? O momento quando eu sofro racismo com meu filho, que esse Ogan que está aí, Fabrício Camilo, foi o único de São José dos Campos que foi na minha casa perguntar como que o Jefferson estava. Né, Fabrício, lembra disso? E isso nenhuma universidade paga, né? Porque naquele momento tinha todo um leque de medo, de autopromoção, né, em curso, pela visibilidade dessas conexões atuais, a rede social. Então, eu sou muito grato ao Fabrício. E outro momento é depois do puxão de orelha carinhosamente, da Zena, que não está aqui, o Carlos falou, Ney, chega de brigar, né, vamos agora agrupar. E aí as coisas começaram a acontecer, né? E essa briga que eu digo assim, constantemente, tem que brigar, mas com as estratégias, né? E o professor Carlos Pimenta é
o nosso magnífico das estratégias pretas. Então, eu sou muito grato, muito grato. Né, Alexandre? O homem veio aqui, deu um show pra gente, uma aula particular em Aparecida, e conseguimos praticamente resolver as coisas, né, Alexandre? Em menos de um ano, né? Enquanto as outras cidades aí estão esperando 10 anos para ter um conselho, por exemplo, aqui na região. Então, só gratidão a você, meu irmão mais experiente. Pode falar, Alexandre. Graças a Deus conseguimos. E vem mais fruto pela frente. Hoje mesmo eu marquei uma reunião com você, mas eu tive uma entrevista aqui na cidade, não deu para mim poder ir na sua casa. Aí eu estava digitando um outro projeto de lei que vai ser apresentado semana que vem, que vai mexer também com as estruturas aqui da cidade. Aqui. E obrigado. Aí. E queria agradecer a você, Carlos Pimenta, por esse momento. Queria dizer, estou vendo muitos gostinhos aqui, importante, que a Sala Empodera, ela nasce no momento de dor. Porque no momento de dor nós nos fortalecemos, né? Nós aprendemos isso também nas nossas aulas, né? Ela nasce num processo da pandemia com os nossos. Então, é só gratidão mesmo dizer que isso acontece porque juntou Mariane, Luane, Felipe, Adriana, Eloana, né? Todas essas pessoas, como o professor Carlos falou, tem que trazer o sangue novo, mas recupera o barro. Foi a preocupação do Fabrício. O Fabrício, ele sempre fala, e essa elite, nós estamos conseguindo trazer esses acadêmicos para a realidade, né? Então, eu sou muito grato. Então, eu queria, em nome de toda a Afro-Norte, agradecer a Mari, né? Depois ela vai fazer as considerações finais, que era o símbolo de tudo isso, né? Ela está aqui como uma jovem psicóloga extremamente comprometida com a causa, porque senão não estaria com a gente, abrindo nossas salas, até esse horário, porque a gente sabe que o certificado, ele é sedutor, né? Ele é sedutor, ele desnumbra, e nós estamos conseguindo segurar, eu digo segurar carinhosamente, né? Provar para muitos dos mais jovens, a importância de continuar na luta, né? Todos juntos, respeitando os mais velhos, e também respeitando os mais novos, porque nós temos muito, muito, muito que aprender com essa juventude. Quem dizer é isso, Mari. Você agora faz as considerações finais, pede para o povo entrar na Sala Empodera, porque lá é o lugar de bicho pegar. Fabrício, é muito importante a sua presença, viu, Fabrício? O sábado estivemos aqui na praça da Igreja São Benedito. Foi muito importante a presença do Fabrício, da esposa dele, da tia Crau, um dia presente, e as demais, o Alexandre, o Alexandre Rangel, parlamentar em Aparecida, né, colhendo assinaturas com um projeto muito legal, viu, Pimenta? Que é aquela ideia do pacto antirracista na capital da fé, e incorpora as 11 cidades em torno de Aparecida, com a ideia de conselho, com a ideia de educação antirracista, com a ideia de promoção dos editais com políticas de cota e por aí afora. E tudo isso aconteceu na construção dessa sala. Então, que os demais irmãos, irmãs de outros estados, de outras cidades, também comecem a fomentar. E é muito importante essa troca. É isso. Valeu, obrigadão. Obrigada, Ney. Professor, fique à vontade para fazer suas colocações finais. Enquanto isso, eu peço para as pessoas deixarem aqui no chat o número de telefone delas, caso ainda não estejam no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Professor, fique à vontade. Eu queria agradecer a presença de todos e todas, né, nossos irmãos de fé, de sangue, de força, né? Dizer que eu me encontro aqui, eu acho que não é só uma mera participação, é um encontro, eu me sinto emocionado, né? Por exemplo, o Logan Fabrício, quando ele falou em Aparecida, na sessão que nós fizemos em Aparecida, quando ele já chegando, já fez a saudação, eu falei assim, esse homem é potente, né? Eu agradeço de ter essa força, porque mexe com a estrutura da gente, né? Quando o Paulo me provoca, o Paulo às vezes eu tô domingo com o saco, que nem eu tô cansado, mal, aí o Paulo fala assim, e aí, irmão, como é que é, não sei o que lá, aquilo fica a semana inteira rodando na minha cabeça, né?
Quando o Ney, de vez em quando, às vezes eu estou dando uma aula ou estou numa reunião, daqui a pouco o Ney, pau! E aí eu falo, peraí, Ney, que eu já respondo. Aí ele manda e já manda o compromisso e eu falo, poxa, e bota a gente num lugar que eu acho bem bacana. Sabe? A Zenaide, isso é muito grandioso, isso significa que a gente tem muita luta. Então eu queria agradecer muito, muito mesmo, muito, muito, e dizer que eu me sinto privilegiado de ter esse grupo. Eu sei que não é tranquilo, a vida não é tranquila, a gente fala mal dos outros, é bom, eu gosto disso também, né? Na frente não, que é falta de educação, mas eu gosto muito das fofocas, que fofoca é uma coisa boa. E nesse sentido, eu queria muito agradecer vocês de ter paciência de me ouvir e de alguma forma receber um presente da minha filha, de falar que ela me ama, isso é muito bacana, isso é muito bacana. E muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Na medida do possível, estou super à disposição. Eu acho que a gente está junto para a vida, né? Para a vida. Muito legal. Nós agradecemos também, professor, por tudo. A função de cometa rasante, brilho constante, os erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, os erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante.